Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde ou boa noite mais uma vez, dependendo em qual momento vocês estiverem vendo essa aula. Na aula de hoje, nós então trataremos da biossíntese de ácidos graxos e lipídios. Esta é mais uma aula da disciplina de Bioquímica ofertada para o curso de Biotecnologia e eu sou o professor Murilo Alves. Bom, primeiramente vamos ver algumas características do que vem a ser, então, a biossíntese de ácidos graxos e lipídios. Dentre algumas características marcantes, nós temos que, em mamíferos, a síntese ocorre principalmente no fígado, tal como nós sabemos que o fígado ele é muito importante no metabolismo dos mamíferos, sendo um órgão muito altruísta, e também ocorre em glândulas mamárias de mamíferos, em fase de lactação e, em menor grau, no tecido adiposo e rim. A biossíntese de ácidos graxos e de lipídios, elas decorrem de sequências de reações ditas endergônicas, aquelas que consomem energia livre de Gibbs. Essas vias de biossíntese têm um caráter predominantemente redutor, justamente pela participação de diversas coenzimas associadas com reações de biossíntese. E empregam ATP como fonte primária de energia. Dentre as coenzimas que atuam nas reações de biossíntese, a principal delas, sem dúvida, é a nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato, ou NADPH, que é o cofator ou coenzima que atua como principal fornecedor de equivalentes redutores dentro da biossíntese de ácidos graxos e lipídios. A biossíntese e degradação de lipídios ocorrem, obviamente, tal como nós vimos também com relação à biossíntese e degradação de carboidratos, por vias diferentes. E aqui nós temos como um grande destaque que este intermediário, o malonil coenzima A ou malonil-CoA, atua como principal intermediário na síntese de ácidos graxos, como nós veremos nos próximos slides. Bom, então, primeiramente, qual que seria a origem da coenzima ou cofator NADPH? Nos organismos vivos, ele tem como origem três principais fontes. Como nós vimos no catabolismo de hexoses, tal como a gente viu na aula de catabolismo da glicose, nós temos que a via das pentoses fosfato é a principal via catabólica de produção do NADPH. O NADPH ele é oriundo da oxidação da glicose 6-fosfato que entra na via da pentose fosfato, que pode ter como produto final, caso ocorram reações da via oxidativa, a formação de ribulose 5-fosfato. Nós também podemos ter a atuação da enzima málica, que irá produzir NADPH a partir da oxidação do malato. Não apenas oxidação, mas a oxidação por descarboxilação, ou seja, descarboxilação oxidativa. E malato, então, se torna um piruvato. E aí nós temos concomitantemente a formação do NADPH. E por fim, nós temos que a fotofosforilação, que ocorre em plantas, apresenta, então, também como um produto central, o NADPH. Bom, então e a origem agora do acetilcoenzima A? Professor, mas o malonil-CoA não era o principal intermediário? Sim, mas nós veremos que o acetil-CoA, que era o principal produto da oxidação de ácidos graxos, também é necessário na biossíntese de ácidos graxos. Em eucariotos, o acetilcoenzima A ele é originado do piruvato nas mitocôndrias, a partir da descarboxilação oxidativa do piruvato, e do catabolismo dos aminoácidos, tal como, por exemplo, o catabolismo da alanina, que forma, então, o alfa-cetoácido piruvato.
Mas como transportar, então, esse grupo acetil do acetil coenzima A para o sítio de biossíntese, que não é mais na matriz mitocondrial, mas sim no citosol? Nós temos então um outro sistema de lançadeiras, tal como nós vimos na cadeia de transporte de elétrons e fosforilação oxidativa. Só que agora nós não temos uma lançadeira do tipo malato aspartato, nós temos a lançadeira do citrato. O acetilcoenzima A, que é originado a partir da oxidação do piruvato pelo complexo da piruvato deshidrogenase, ou a partir de aminoácidos, ele então pode, numa reação da citrato sintase com o oxalacetato, gerar citrato. E o citrato em acúmulo, acumulado na matriz mitocondrial da mitocôndria, pode então ser transportado por um transportador de citrato pela membrana interna da mitocôndria, passando pela membrana externa da mitocôndria e aí, então atingindo o citosol. No citosol, uma outra enzima, a citrato liase, irá então, a partir de um gasto de uma molécula de um ATP, a atuação de coenzima A, gerar novamente acetilcoenzima A. Então, notem que, novamente, assim como nós vimos na oxidação, CoA-SH, né, a coenzima A da matriz não sai da matriz, coenzima A do citosol não sai do citosol. O que sai é o esqueleto carbônico, na forma aqui de citrato. E aí, então, o citrato ele é restabelecido na forma de acetilcoenzima A e, ao mesmo tempo, oxaloacetato. O oxalacetato, então, ele é novamente reduzido a malato a partir da atuação da malato desidrogenase citosólica. Nota que nós temos a malato desidrogenase na matriz mitocondrial e nós temos a malato desidrogenase do citosol, né? Então, são duas enzimas diferentes. O malato, então, produzido no citosol, pode, então, ser convertido em piruvato para, então, voltar com o piruvato para a matriz, a partir da atuação da enzima málica, né, que produz NADPH, ou o malato ele pode ser direcionado diretamente na forma de malato para a matriz mitocondrial, passando por um transportador malato alfa-cetoglutarato. Então, notem que o piruvato pode passar pela membrana externa, depois pela membrana interna, via um transportador de piruvato. Caso haja necessidade de produção de NADPH no citosol, o qual será realmente necessário para a reação de biossíntese, ou o malato ele pode ser direcionado diretamente sem passar a piruvato. E então o malato ele é passado a partir do transportador malato alfa-cetoglutarato. E então o malato pode ser então novamente oxidado ao oxalacetato pela atuação da malato desidrogenase da matriz mitocondrial, que então produz NADH. Tudo isso irá depender do balanço, né, de espécies, de coeficientes redutores, né, ou seja, das coenzimas NADH, NADPH, qual que seria o balanço, né, a relação de concentração entre essas espécies, entre a matriz e o citosol. Caso haja necessidade, há a formação então do NADPH para a biossíntese. Caso não haja, o malato é direcionado diretamente para a matriz, sendo que lá irá então ser, renovado o estoque de NADH, que é consumido aqui e convertido, na verdade, em NADPH para a biossíntese. E aqui, no caso, ele é formado apenas na forma de NADH. O piruvato, então, ele pode voltar a ser oxalacetato pela atuação da piruvato carboxilase, que, usando o ATP, pode carboxilar o piruvato formando oxalacetato, fechando, então, o ciclo completo da lançadeira de citrato, ok? Então, essa lançadeira que abastece o citosol de moléculas de acetilcoenzima A que irão para a biossíntese de ácidos graxos. Bom, então, o primeiro passo já no citosol da biossíntese de ácidos graxos é a síntese do principal intermediário, que é o malonil com a enzima A. Essa síntese, né, o primeiro passo da biossíntese, que envolve a síntese do malonil-CoA,
Ela é uma reação catalisada pela acetil-CoA carboxilase, né, um complexo enzimático que, quando atua, né, quando está ativo, apresenta uma versão filamentosa, ok? Contém a biotina como principal coenzima que está ligada covalentemente à estrutura da enzima, ou seja, é um grupo prostético. Ou seja, se nós temos então a biotina, nós vamos ter também processos de carboxilação ou descarboxilação, tá? E a biotina está aqui ligada novamente com o grupo prostético da enzima. O grupo carboxila do bicarbonato é transferido para a biotina em um processo dependente de ATP, ou seja, a síntese do malonyl-CoA demanda ATP. Ela exige um gasto de moléculas de ATP. E a biotina então transfere o grupo bicarbonato para o acetil coenzima A. Bom, então o primeiro passo é a síntese de fato do malonyl-CoA pela acetil-CoA carboxilase, que, na forma polimerizada, filamentosa, atua sobre, primeiramente, o bicarbonato, que se liga à biotina, e aí então a biotina adiciona, por meio de gasto energético, por meio de ATP, né, perdão, usando ATP, a molécula de acetilcoenzima A, este bicarbonato capturado pela biotina. E aí, então a biotina, aqui vejam que ela faz parte, né, essa ligada a um aminoácido, né, a lisina, né, da proteína carreadora de biotina do complexo da acetil-CoA carboxilase. E aí, então, a biotina captura esse bicarbonato, que captura a partir do gasto de ATP para se ligar covalentemente a esse bicarbonato. E aí, então, o bicarbonato ele pode ser transferido para a acetilcoenzima A por uma ação transcarboxilase do complexo da acetilcoenzima A carboxilase, transformando então a acetil-CoA em malonil-CoA. O malonil-CoA, então, ele é gerado, tendo, então, na sua extremidade, um grupo carboxila, que, como nós já vimos anteriormente, pode apresentar um bom grupo de saída, estabilizando a molécula, restabelecendo, então, também a própria enzima acetil-CoA carboxilase. Bom, o segundo passo envolve a síntese de fato dos ácidos graxos, em que nessa síntese, longas cadeias montadas em uma sequência de 4 reações, né? Longas cadeias carbônicas são montadas em uma sequência de 4 reações. E aí, então, nós temos que esse processo de 4 reações sequenciais e repetidas, de forma muito análoga ao que a gente viu na beta-oxidação, ou seja, na oxidação de ácidos graxos, essas etapas são catalisadas por um complexo enzimático denominado de ácido graxo sintase. Aqui, diferentemente da oxidação de ácidos graxos, nós não temos enzimas dissociadas. Nós temos um grande complexo enzimático que forma, então, a ácido graxo sintase.